Graça e paz, amados. O nosso tema do mês é amor verdadeiro, né? Um amor diferente daquele que a gente ouve e escuta no mundo, mas um amor que o Senhor nos ensinou, né? O amor de Deus que chega às nossas vidas e que a gente amplia para outras pessoas, né? Amamos porque Ele nos amou primeiro, então a gente amplia o amor de Deus, né? A gente estende o amor de Deus para outras pessoas. E o verdadeiro amor, ele ensina valores, ele educa. Então aquela pessoa que ama, ela busca ensinar. Que ama quem? O outro? Não somente, né? Amar a Deus é amar o outro, amar o outro é amar a Deus, né? É algo que não se separa. Eu sei que às vezes a gente tenta separar, né? Mas o apóstolo João, ele falou, não é possível amar a Deus que você não vê, né? E não amar o outro que você não vê. Uma coisa não separa da outra, né? Então amar a Deus é amar o próximo, consequentemente é amar a Deus. Mas falando de valores, a adversidade expõe os nossos valores e princípios. Quando a gente fala de valores, faz sentido de que os valores aparecem nos momentos adversos? O que é que vocês acham? Valores, princípios, eles tendem a aparecer nos momentos adversos? Eles tendem a aparecer nos momentos difíceis? Ou os nossos valores, princípios, eles aparecem nos momentos mais tranquilos? Foi na dificuldade de Jó que conheceu verdadeiramente seus amigos, sua esposa, seu Deus. Dificuldades são ótimas para mostrar quem é quem. Agora a gente vive numa época que, se uma família postar uma foto no Instagram, todos sorrindo e comendo, aí essa foto por si só transmite união, que é um valor, que é um princípio. É uma verdade. Mas sabe essa aparência? Essa aparência parece que é o que de fato está forjando as famílias. Não importa tanto a realidade. O que importa é o que é possível ver, ou o que os outros estão vendo, ou o que está na lente dos outros, entende? Então o que os outros estão vendo parece que vai se tornando mais importante do que a realidade da família. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Porque a gente se dedica na aparência e não se dedica nas situações reais que a gente precisa lidar, sabe? Então, é muito tranquilo, né? Então, quando a gente está saindo, está no shopping, todo mundo comendo, cada um escolheu sua comida. Eu quero comer hambúrguer, outro eu quero comer uma salada, né? Tá todo mundo feliz. Atendeu todo mundo, né? Aí tira aquela selfie. É lindo, né? É lindo. Mas o momento de fato demonstrar a união que há na família, ou o bem-estar, ou a tentativa de tentar trazer harmonia para um ambiente, aí envolve um pouquinho mais de esforço. Então, geralmente, é na adversidade que vai expor, como o nosso amado Evandro falou, né, de fato, os princípios. Porque o resto é floreado. Gostei do floreado, né? O resto são flores, né? É verdade. É a parte que não exige esforço nenhum da nossa parte. Há muito esforço para ir no shopping, só se não tiver o dinheiro, mas se tiver o dinheiro. Há muito esforço de ir no shopping, comprar uma comida e comer e tirar uma foto juntos? Não. Agora, há esforço para continuar junto depois de 2 anos, 1 ano, 10 anos, 20 anos? Então, a questão é muito maior. Então, versículo 1 de Gênesis 22 fala assim: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão,
E este lhe respondeu, né? Eis-me aqui. E Abraão não sabe o que vem por aí. Ele não sabe o que Deus vai pedir. Ele não imagina que Deus poderia pedir isso. Você imaginaria? No lugar de Abraão, rapaz, Deus está me chamando, deixa eu ver. Talvez ele peça meu filho para que eu sacrifique, viu? Não é nem para deixar com Eli, como foi Ana, dedicado ao Senhor. Não é nem para eu entregar a um estrangeiro para ele, é para eu sacrificar meu filho. Porque esse é o pedido. Esse é o chamado. Então, esse chamado para Abraão e essa prova que Abraão ele vai passar, ela vai fazer com que Abraão possa ensinar muitas coisas a Sara e a Isaac. Entende? A prova que Abraão vai passar, automaticamente, se ele ama a Deus e a família dele, então os valores que estão dentro dele, né, Naná, como você falou, se estão ali, eles vão fluir, eles vão aparecer. Entende? Então, não pode as adversidades que nós temos fazer com que os nossos valores sejam jogados fora. Entende? Então imagine que Maíra gritou comigo. É um momento adverso? É. Aí, o que eu faço com meus valores? Eles precisam aparecer. Ou eu vou jogá-los fora? Não, eles precisam aparecer. Não é assim que se fala. Não é dessa forma. Você queria que eu falasse assim com você? Mas eu não posso pegar meus princípios e valores, se eu amo verdadeiramente, jogar fora e dizer, é assim? Então eu vou também. É sem valor? É sem princípio? Então vamos jogar fora e vamos ver o que dá. Não. É interessante isso. Então, a prova de um é a prova de todos. A gente precisa pensar isso na família. Eu estou sendo provado, não é só a minha prova. A prova de um é a prova de todos, certo? Então, com aquela prova, o que eu vou fazer? Eu posso ensinar, mas também eu posso destruir. A minha atitude diante de uma prova, diante de uma circunstância, diante de um momento adverso, eu posso tornar a situação pior ainda. Sabe? Já viu aquela frase, não há nada ruim que não pode piorar? Então, quando a gente tira de nossas vidas os princípios, pode piorar. Tenha certeza que pode piorar. Mas, Rodrigo, a dificuldade é que ele é uma pessoa que não conversa. Se você abrir mão dos seus princípios, pode piorar. Mas a dificuldade é que eu queria muito que ela fizesse isso e ela não faz. Se você abrir mão dos seus princípios, pode piorar. Pode piorar. Mas a área sexual da gente não está muito legal. Se você abrir mão dos seus princípios, pode piorar. Pode piorar. Por isso que a gente não pode abrir mão, e eu gostei da ideia de Evandro, que a gente vai ter que compensar aquilo. Quando o outro abre mão dos princípios, então eu preciso elevar os meus para atender. Porque se eu elimino, então tudo dá errado. Então, a adversidade expõe os nossos valores e princípios. Verso 2. Deus continuou, pegue o seu filho, seu único filho, acho que interessante, né, que há uma ênfase, né, é o seu filho, é o único que você tem, né, você só tem esse, né, só para constar. Isaac, a quem você ama. É interessante que são dados detalhes, né, da importância que Isaac tem para Abraão, né, apesar que até porque é um filho da sua velhice, né, a quem você ama, vá à terra de Moriá, ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. É interessante que um primeiro valor que eu entendo que Abraão vai precisar mostrar para Isaac e para Sara é que Deus
é mais importante. Deus é mais importante. Para mim, Deus deve ser mais importante que Maíra e Gabriel. Para Maíra, Deus tem que ser mais importante do que Gabriel e do que eu. E para Gabriel, meu filho, Deus tem que ser mais importante do que os seus pais. É duro, né? Porque é o filho dele. E para mostrar isso, ele precisa oferecer o próprio filho. Então não é uma prova fácil. Não é um filho que está sendo entregue para viver com outra família. É para ser oferecido. E quem vai oferecer é o pai. Quantos sacrifícios Abraão fez até aquele momento? Com a idade que ele tinha? Muitos. Muitos. Ele viu muito animal sangrar. Ele viu muito animal morrer na frente dele. Mas com toda essa experiência, ninguém está preparado para oferecer o filho. Ninguém está. Ninguém está. Então, nos momentos adversos, precisamos, ou melhor, não podemos abrir mão desse princípio. Deus é mais importante. Deus é mais importante. Perfeito, perfeito. Agora veja, cuidado com esse princípio de que Deus é mais importante, para isso não ser uma prerrogativa de abandono da família, certo? Vou dar um exemplo. Imagina que você quer chegar na aula ou no culto, no horário, certo? E um dos dois atrasa. Não sei quem, né? Ou o marido ou a esposa, o que mais se atrasa. E sempre fica aquele conflito, né? Olha, horário, de novo, né? Estou aqui. Então, não parece ser uma boa atitude o que não se atrasa dizer, olha, Deus é mais importante, eu vou e aí vocês ficam. Não parece ser a atitude correta. Porque é a minha família. Se eles decidirem não vir de jeito nenhum, eu venho. Mas se é uma questão de atraso, eu preciso trabalhar. Então, ensinar os valores dá trabalho. Dá trabalho. Mas é muito fácil para o que não se atrasa, vir-se embora. É muito fácil. Não teve trabalho nenhum. É o floreado que Evandro falou. Agora dá trabalho conscientizar, encorajar, se organizar, ajudar o outro a se organizar. Talvez tentar facilitar para o outro, para que todos venham. Entende? Então, é algo que a gente precisa pensar. Deus é mais importante. Mas Abraão não poderia simplesmente, vamos, Isaac, Deus é mais importante, Sara, aceita. Não, calma, não é desse jeito. Então a gente precisa considerar o outro e considerar a nossa família. Então, de novo, é muito fácil vir, né? Então, mas dá mais trabalho encorajar. E aí, se a sua família são 2, 3, 4, 5, aí a complexidade vai aumentando para poder fazer isso. Tenha uma vida exemplar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, foi uma grande caminhada, né? Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Interessante, né? Os servos de Abraão foram, né? Tem pessoas observando você, né? Então imagina, aqueles servos estão lá e Abraão não disse ainda, né? Mas o que Abraão vai fazer é sacrificar o filho, né? Tem pessoas observando a nossa vida. Então, os valores que a gente tem, quando a gente demonstra, né? Quando a gente coloca-os para fora, principalmente nos momentos de adversidade, eles têm um impacto muito grande na vida de quem observa. Assim como também, quando a gente abre mão dos valores e a nossa atitude é negativa, então isso também influencia muito. Eu lembro, eu acho que eu já contei para vocês,
eu fiz um campeonato de futebol entre as igrejas. Muito tempo atrás, né? Eu não sei quem estava na época, Diogo sorriu. Era a época que a gente jogava, né, Diogo? A gente jogava bem, viu? Por incrível que pareça. Eu acho que quem ganhou foram os mais velhos da Boa Vista. Boa Vista tinham 2 times, né? Tinha os veteranos e os novinhos achando que iam ganhar, né? Mas os novinhos ficaram correndo e os mais velhos deixaram a bola correr, né? E ganharam no futebol. Mas é interessante que quando foi chegando para o final e chegando nos últimos times, eu comecei a ter que fazer uma oração antes de cada partida, porque os ânimos estavam à flor da pele. As orações estavam ajudando, no momento, infelizmente, não. Os ânimos acabaram superando as orações. É triste isso, né? Eu lembro de uma cena de uma pessoa que estava lá muito agitado, com muita raiva. Aí o filho pegou na mão dele assim e disse: calma, pai, eu estou calmo. Eu estou calmo. Entende? Então, assim, é só para a gente perceber. Isso fica. Outras pessoas veem, né? E isso fica. Então, tem outras pessoas olhando. É interessante, né? Eu emagreci um pouquinho e a minha aliança começou a cair desse dedo. Aí eu coloquei no dedo do meio, que é um dedo mais grossinho. Aí, esses dias, uma jovem da Boa Vista, né, falou: por que você usa a aliança no meio? Eu digo: meu Deus, eu pensei que ninguém ia perceber. Eu imaginei, veja, né? Tem que ter uma atenção. As pessoas olham, as pessoas observam, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Quando a gente não abre mão dos nossos valores, isso tem um impacto muito positivo na adversidade. Mas quando a gente abre mão, então o efeito é bem negativo. Então esse cuidado a gente precisa ter. E aí, pensando na família, nos filhos que nos observam, pensando também na igreja. E não é para que com isso a gente fique: está todo mundo me observando, olhando para a minha vida. Não. Mas é óbvio, se eu gritar com um irmão, todo mundo vai achar estranho. Não, calma, peraí, tem alguma coisa estranha. Isso tem um impacto. Embora a gente precisa reconhecer também que não estamos no nosso estado perfeito. Isso é só no céu. E a gente precisa também compreender que nós estamos em desenvolvimento, crescendo, aprendendo a ser semelhante a Jesus. Então, considerar isso é importante. O nosso cônjuge está aprendendo. Ele não está no seu estado perfeito ainda. Isso é no céu. Ele está aprendendo, ele está amadurecendo. Em quê? Não sei. Compromisso, controle. Eu não sei, mas a gente precisa trabalhar da melhor forma. Pensa na área financeira. Pensa na área financeira. Imagina que você é o mais controlado e o seu cônjuge é o descontrolado. Ele compra o que vê, o que passa, o que ele achou que precisava, o que chamou a atenção, com o que ele tinha, com o que não tinha, com o que ele pegou dos outros. E vem aquele peso, porque o financeiro pesa. Então, o outro que é mais controlado, que tem valores, ele não pode simplesmente dizer: a partir de agora, o dinheiro só fica comigo. Tá bom? R$0 para você. Calma. Calma. É o mesmo de vir deixar a família em casa porque eles se atrasam. Os meus valores devem se elevar nesse momento em que os valores do outro estão diminuindo, para ajudar ele. E simplesmente tirar não ajuda. Mas ensinar, educar. Você não acha que é melhor isso ficar comigo? É interessante que essa parte financeira, né? Houve um tempo que Maíra cuidava de todo o financeiro. Eu não sabia uma conta. Se você me desse o valor que fosse e falar: pronto, Rodrigo, paga as contas. Eu não sei o que é. Não sei nem como eu faço para pagar. Não sei. Quando eu estava em casa, meus pais pagavam, e quando eu casei, Maíra pagava. Pronto, não sei como fazer. Não sei pagar uma conta de luz. Então ela fazia tudo.
É engraçado que isso alterou com o passar do tempo. Hoje sou eu que cuido das contas e ela não. Então isso pode variar. Depende do momento, da situação, né? Gabriel consumiu 90% do cérebro dela, né? Os 10% que sobraram, não dá para se preocupar com essas coisas, né? Diga, Manuel. Eu só estou aqui para fazer vocês pensarem. Mas esse é o trabalho, né? Porque, na verdade, a gente sempre tem a atitude que é mais fácil para a gente. Entende? A atitude da gente é sempre entender o que é mais fácil. Ou seja, se a minha família se atrasa, ó, Deus é mais importante, eu vou para o culto, depois vocês chegam. Dá muito mais trabalho educar a família a tentar chegarem todos juntos. Entende? Então, e aí esse trabalho a gente tem que ter. Então talvez a gente tenha que recuar um pouquinho, parar um pouquinho e dizer, ó, eu preciso ir com a minha família. Eu preciso levar a minha família. Eu acho que outra pessoa levantou a mão. Ah, foi justo. Isso. E eu estou falando de coisas pequenas, tá? Existem adversidades maiores que a gente precisa trabalhar, mas é para a gente pensar que quando o outro tem dificuldade com os seus princípios, na verdade o meu ele precisa se elevar, né? E o verdadeiro amor ele tenta ensinar o outro, né? Ele vai buscar ajudar, ele vai buscar elevar, ele vai buscar incentivar. Então decidir individualmente é bem mais fácil. É bem mais fácil. Mas abrir mão pelo outro é mais difícil. Confiança no impossível. Então disse aos seus servos, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão diz, olha, a gente vai, mas vai voltar, né? E o livro de Hebreus diz, Hebreus 11, que Abraão acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. Ou seja, é interessante, né? Ele tinha na mente dele que ele ia matar o filho. Ele ia oferecer. Isso ia acontecer. Se Deus pediu, se é o que Deus quer, isso iria acontecer. Mas ele acreditava, olha, nós vamos e nós voltaremos. Ele acreditava que Deus iria ressuscitar, né? E acreditar, eu botei aqui, né, confiança no impossível, porque até aquele momento, Abraão, ele não tinha elementos assim suficientes para acreditar nisso. Mas ele acreditou que seria possível. Nós precisamos acreditar nesse Deus do impossível na transformação da nossa família. Entende? Abraão acreditou numa coisa assim bem absurda para a época. Se ele relatasse isso, Sara, não se preocupe não. Eu tenho fé e acredito que Deus vai ressuscitar Isaac. Sara, Abraão, tu está querendo me convencer. Nada disso, né? Nada disso. Não faz sentido esse pedido. Oi? É, exatamente, está esvariando das ideias, sabe? Mas às vezes a gente não tem essa fé, tanto nas transformações necessárias em nossas vidas, como na do outro. Sabia? A gente não acredita. Quando foi a última vez que a gente orou pelas transformações que a gente entende que são necessárias na vida do nosso cônjuge? Quando foi a última vez que você fez uma oração direcionada a isso? Quanto você ora por isso? Por uma transformação na vida do seu filho? Ou para que Deus lhe ajude, me ajude, nos ajude a ajudar o nosso cônjuge, porque a gente não está conseguindo. Às vezes a gente não faz isso. Gabriel, ele teve o tempo de gritar, né? Agora já diminuiu mais. Mas houve um tempo de, não, Gabriel. E ele, eu quero. Não. Ele gritava, sabe, assim, de uma forma, e é difícil lidar, porque a gente tem força, né? E é uma criancinha, né? Então você fica pensando em tudo que pode fazer com ela, né? Você diz, rapaz, não faz isso não.
Não faz isso não, né? Não testa a minha paciência, né? Não testa meu cristianismo. Mas é interessante, né? E uma coisa que a gente sempre fazia é: fale baixo. Eu estou gritando com você. Não é assim que se fala. Mas no início ele não aceitava de jeito nenhum. Ele continuava gritando. É interessante que hoje, quando ele faz um não alto, eu disse: é assim que se fala? Aí ele: não. Então ele já entende que não é assim que se fala. Que não é correto. A esperança é que ele não fale assim. Mas entende, dá trabalho. Dá trabalho. Seria muito mais fácil para mim dizer: gritou, toma, castigo, fica ali, pronto, resolvi. Se gritar de novo, vai ter de novo. Se gritar de novo, vai ter de novo. Então, educar é um processo difícil. Esse processo de amor em educar o outro dá trabalho. Então, não é possível amar sem ter trabalho. Não é possível amar sem ter desafio. Não é possível transmitir valores sem ser desafiado na sua fé em Cristo. Porque os valores, eles vão aparecer nesses momentos. Continuando a leitura, Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Rapaz, eu sendo Isaac, eu já pensaria na possibilidade de correr nesse momento, sabe? Sim, exato. Uma coisa que assim me chama a atenção, primeiro é Sara ter deixado os dois irem. Eu não sei se ele disse para ela também, né? Mas se falou, deixaram os dois irem. E Isaac, ele viu o pai fazendo sacrifícios, ele entendia que havia alguma coisa ali meio estranha, tanto que ele pergunta, né? Ele rompe o silêncio, né? E fala, ele vai em silêncio o tempo todo, aí ele rompe aquele silêncio, lembrando que já passaram 3 dias. Então, quando fala que ele rompeu esse silêncio, parece que agora ele teve coragem de falar exatamente a dúvida que estava ali, sabe? Pai, eu estou vendo que tem fogo e lenha, mas eu não estou vendo ainda o sacrifício. E a gente está indo para um monte. É lugar de fazer sacrifício. E eu não estou vendo o animal. E como é que a gente vai fazer? Vai achar um animal no monte? Como? Em que sentido faz? Então ele já tinha noção que poderia ser ele. Mas mesmo assim os dois seguem juntos. O que eu aprendo com isso, pensando agora na parte de Isaac, né? É independente das circunstâncias, né? O ir junto, ele não pode ser uma opção. Ele tem que ser uma obrigatoriedade. Meu pai tinha uma expressão que era assim, ó, é o sangue dando na canela. A Júlio sorriu, né? Tu conhece, né, Júlio? Toda vez que a gente estava numa situação, o sangue dando na canela, mas já todo mundo junto. O que der para um, dá para todo mundo. Sabe? O que um sofreu, o outro sofre. Mas a gente vai junto. A gente não vai deixar que essa circunstância nos separe. A gente não vai deixar que esse problema nos distancie. A gente vai junto. Vai sofrer junto? Vai. Vai chorar junto? Vai. Vai ser machucado junto? Vai. Né? Mas a gente vai. Juntos. Por mais que seja um pai para oferecer o próprio filho. Mesmo nessa situação, a gente vai junto. Não importa. E isso é especial. As adversidades, hoje em dia, têm separado os casais.
Quando os problemas vêm, separam. Imagina, você planeja um filho, né? Eu falava muito, né? Eu dizia, se Gabriel vier com saúde, se Gabriel vier bem, e às vezes até alguns irmãos diziam, não, ele vai vir bem, ele vai vir com saúde. E se não vir? Se for alguém mais necessitado, que vai ter que tomar atenção, talvez de um dos dois. Tudo bem, vai ser junto isso. Vai ser junto. E se a gente perder a estabilidade que a gente tem hoje? Seja por culpa de um, por culpa do outro, ou sem culpa, não importa. A gente vai ficar liso junto. Vai ficar liso junto. Mas o que a gente não pode é, nos momentos adversos, decidir facilmente sair. Ou pular do barco, ele vai afundar. Oxi. Nesse momento é cada um por si, não. A gente vai junto. Mesmo que seja numa situação desagradável. Isso. Grande. E é interessante, né? Tem uma irmã do curado, ela tem 49 a 50 anos de casado. E a gente, num evento lá no Santuário da Família, eu tive a oportunidade de tomar café com um casal, né? Ela e o marido. Agora o nome está fugindo da mente. É interessante que ela falou, eles contando, né, a história deles, né? Olha, Rodrigo, ele bebia. Ele ficava dias fora de casa. Ela contando as dificuldades, né? Eu digo, meu Deus do céu, sabe? Foi muita dificuldade, foi muita luta, sabe? Para tentar alcançar ele, sabe? Para tentar fazer ele entender. Mas olha hoje, esse homem me ama tanto que me incomoda. Sabe? Chega a ser chato, sabe? Chega a ser irritante. Eu digo, como assim? Ela, se eu estiver andando e eu falo, olha que coisa bonitinha ali, pronto. No outro dia ele compra. Se ele tem dinheiro, se não tem, o que ele vai fazer? Ele dá um jeito. Sabe? Parece que ele... O que ele falou é que ele... Eu quero compensar um pouco, sabe? De tudo. Então ele se sente um devedor. Mas ele se sente um devedor porque ela não abriu mão dos valores e princípios, porque ela insistiu. Porque ela continuou junto, mesmo em meio a muitas lutas. Oi, pega a visão. Pega a visão. Gilson, é simples. Arruma mais 2 empregos. É tudo que ela... Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão... É interessante, né? Abraão faz todo o procedimento sem Isaque resistir, né? E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor chamou. Eu costumo dizer que em todo o diálogo, né, Abraão só é chamado uma vez, né? Mas no momento do sacrifício, o anjo diz, né, Abraão, Abraão, parece que ele estava prestes a fazer, né? E ele respondeu, eis-me aqui. É interessante que ele responde, eis-me aqui, quando Deus chama ele, né? No primeiro momento diz, Abraão. Ele fala, eis-me aqui. E Deus fala, sacrifique seu filho. Agora, de novo o anjo fala, né? O anjo do Senhor, Abraão, e ele responde a mesma coisa. Eis-me aqui. Só que agora a coisa é boa, né? Não vai precisar sacrificar. E um ponto que eu gosto essa disposição de Abraão é ele dizer, eis-me aqui, para toda situação. Eis-me aqui. Inclusive para o filho, quando ele fala, pai, quando ele rompe o silêncio, né? Ele fala, eis-me aqui, para explicar o que eu não sei como explicar. Obrigado, Naná, por lembrar. Gente, eis-me aqui, seja em qualquer situação. Em qualquer situação. Se está bom ou ruim, se vai ser bom para mim, se for para sacrificar ou para não sacrificar, eis-me aqui.
Nós queremos agradar a Deus em toda circunstância, não só nas boas, mas nas lutas. Não só quando tiver bom, mas também quando tiver ruim. Ah, mas não tem sexo. Certo. Tudo bem. Tudo bem. Eis-me aqui. Firme. Firme. Tentando convencer o outro. Mais firme. Mais firme. Entende? Não é isso que vai me fazer abandonar ou abrir mão dos princípios. Ah, o outro não divide o dinheiro comigo. Só ele trabalha. Não aguento mais viver assim. Pedir dinheiro para comprar um confeito, uma cueca, uma roupa íntima. Não, vou continuar aqui, tentando ensinar o outro que não é dessa forma. Quando a gente abre mão, a gente não só está abrindo mão do outro, a gente está abrindo mão daquilo que Deus espera de nossas vidas no casamento. Ensinando. Isso, exato, exato. A gente está sempre ensinando alguma coisa e nesse sentido, né, Naná? Negativo. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. É nesse momento que Deus reconhece o temor que Abraão tinha e o amor que Abraão tinha a Deus. Mais valores. Veja quantos valores, né, Abraão consegue transmitir nessa história. O temor a Deus, o amor a Deus. Agora veja, não é fácil transmitir isso para o outro, porque não dá para teletransportar, né? Não dá para colocar igual um pendrive, né? Peraí, deixa eu espetar um pendrive aqui em Gabriel, em Maíra, ou ela espetar em mim. Não é assim. Dá trabalho. Amar dá trabalho. Amar quem é próximo dá mais trabalho ainda. Porque o irmão você vê de vez em quando. Sua família está sempre com você. Então dá mais trabalho. Mas quando a gente tem um temor a Deus, o amor a Deus, então a gente consegue transmitir isso de forma genuína para o outro. O Deus da providência. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Daí dizes, até o dia de hoje, no monte do Senhor, Deus, quer dizer, se proverá, né? Deus proveu. Perfeito, perfeito. Algo que a gente precisa ensinar, um importante princípio. Deus, ele é o nosso provedor. É Deus quem nos mantém. É Deus quem providencia. Não tem nada a ver com o nosso esforço somente, a nossa busca somente, a nossa capacidade somente. Tem muito mais a ver com Deus e o que Ele faz e como Ele faz e a importância que nós temos para Ele. É Ele quem providencia e nós precisamos passar esse princípio, que não é só uma questão de esforço, é uma questão de confiança em Deus. Você conhece alguém muito esforçado, muito estudioso, mas que não consegue ter uma carreira? Vai conhecer. E às vezes algumas pessoas que conseguem, e por alguma limitação de uma doença, não conseguem prosseguir. Porque a gente depende de Deus. Não é algo que depende de nós mesmos. Devemos nos esforçar sim, mas não é só uma questão de esforço. Ensinar aos nossos filhos, ao nosso cônjuge,
que é preciso confiar em Deus, é necessário. É necessário. Mas não é fácil. Porque às vezes sempre tem um que é o reclamão, né? Nada tá bom. Tudo tá ruim. Tá sempre insatisfeito. Tá insatisfeito pelo salário, tá insatisfeito pela casa, tá insatisfeito pelo carro, tá insatisfeito pelo filho, tá insatisfeito pela família do cônjuge, tá insatisfeito pela... Enfim, tá tudo ruim. Tá tudo ruim. Não consegue ver nada bom. Dá trabalho ensinar que Deus é quem cuida de cada um de nós. Que nós temos o que Deus nos deu. E o que Deus nos deu, nós precisamos cuidar. E nós confiamos que Ele pode mudar as circunstâncias ou não. E se Ele não mudar, tudo bem. E se Ele me ajudar a mudar, que bom, eu confio que Ele é o Deus da providência. Mas a gente não pode deixar de tentar ensinar esse princípio. A gente não pode deixar, inclusive para os filhos, né? Eu lembro que eu comi meu primeiro hambúrguer, enfim, eu nem sei que idade. Hoje em dia, bem, se a criança tiver idade e disposição, né? Oi? E dente, né? Hoje é muito mais fácil providenciar isso. E aí é uma geração que reclama mais. Tem mais e reclama mais. Porque sempre quer mais. E nunca é suficiente. Porque estão nas coisas e não em Deus a satisfação da nossa vida. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou a Abraão e disse: porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, só faltou dizer, a quem você ama, né? Igual no início, né? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Tanta bênção distribuído para todas as famílias. A sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você, Abraão, obedeceu. Porque você, Abraão, decidiu fazer a diferença na sua família. Porque você assumiu a responsabilidade de ter os valores que Deus lhe ensinou através da Escritura e você colocou como responsabilidade sua passar para a sua família. Exatamente. E nem sempre a gente vai acertar, né? Ontem eu comprei uma sandália para a Maíra, né? Então eu tinha na minha mente que o tamanho era 35, né? É o que eu tinha na mente, né? Aí eu perguntei para minha mãe disse, eu acho que é 36. Aí eu digo, eita mãe, eu acho que é 30. Pois é, né? Aí depois eu fiquei pensando, por que eu não peguei uma das sandálias dela e olhei antes, né, de ir? Mas tudo bem, esse é o marido dela, né? Que não se organiza, mas que tenta, né? Às vezes acerta, nem sempre acerta. Assim é nosso cônjuge, né, também. Ele nem sempre vai acertar. Ele nem sempre vai ser assertivo. Mas nós podemos ajudar ele a crescer, a aprender, a amadurecer dentro dos valores que Deus nos ensinou, que nós acreditamos, buscamos viver em nossas vidas e precisamos ajudar a nossa família a viver os mesmos valores. Isso é um ato de amor verdadeiro. Amém?